Estamos aqui de novo, um pouquinho de aula de inglês para vocês no Gabarito Enem. Como vocês sabem, sou a professora Patrícia e vamos lá. Vamos seguindo nossos estudos com os tempos verbais, né? Sendo que hoje a gente estuda aquele mais chatinho. Na realidade, todos eles mais chatinhos, que são os tempos perfeitos. Muito se fala sobre os tempos perfeitos, mas uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é: se a gente começar a racionalizar tudo em português, vai ficar complicado. Então eu vou falar para vocês como é que é, eu vou mostrar para vocês as situações, mas tenta ao máximo não botar em português. Porque se botar em português, a gente vai pensar em outra situação, tá? Então vamos lá. Claro que, começando com todos os nossos estudos, a gente tem umas musiquinhas. Dos tempos perfeitos, eu acabei selecionando só duas músicas, quer dizer, selecionando duas músicas com o tempo perfeito do Present Perfect, que é uma música do ABBA e outra do Queen, né? Engraçado, né? Porque as fotos são parecidas, né? Porque mesma época, acho que sim. Então, a gente tem o ABBA ali. I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. Então a gente tem aqui, The Winner Takes It All. Não sei se vocês conhecem essa música, né? Mas é The Winner Takes It All. Então vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo de Present Perfect. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Tá? E a gente já está estudando isso aqui há um tempo, né? Então a gente sabe muito bem, por exemplo, aqui a gente tem Simple Present, né? Aqui, ó, Present Continuous, Simple Present com verbo to be, Simple Present de novo com verbo to be. Então a gente já tem estudado isso. Então, I don't wanna talk, eu não quero falar. About things we've gone through, sobre as coisas que nós passamos. Então, se eu pensar que a primeira situação do Present Perfect seria um passado, passamos, né? Sobre as coisas que nós passamos. Although, though, embora esteja me magoando, me machucando, agora é história. I've played all my cards. Eu joguei todas as minhas cartas. Eu usei todas as minhas cartas. And that's what you've done too. E é o que você fez também. Nothing more to say. Nada mais a dizer. No more ace to play. Nenhum as. O as da cartinha. Nenhum as a mais para se jogar. Então, assim, quando a gente falou desse Present Perfect aqui na primeira música do ABBA, a gente está falando de uma coisa que já passou. Tá, a gente vai entender que isso aqui são duas situações que eu tenho aqui, que eu posso interpretar essa música. Seria uma situação que já passou, tá, mas não tem um tempo determinado, ou seja, aconteceu em algum momento, eu não sei qual é, Present Perfect. E aqui, mais forte ainda, é a situação de uma ação que aconteceu no passado e tem consequências no presente, que é uma das ações do Present Perfect. Então, quando ela fala aqui, we've gone through, nós passamos, pô, tem uma consequência, o crescimento, ou a mágoa, ou o que for. Eu joguei todas as minhas cartas. Se eu joguei todas as minhas cartas, eu não tenho mais nenhuma para jogar agora. Outra situação que a gente está falando de consequência no presente. And that's what you've done too. E é o que você também fez. Consequência do passado no presente. Então, essa é a primeira música. A segunda é sobre Queen. Que, pô, vamos lá, né? I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed all crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. Então, temos vários exemplos aqui, ó. I've paid my dues. Primeiro, Present Perfect. I've done my sentence, and by mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I come through. Come through é um phrasal verb que a gente já estudou. Então, tem lá. Eu paguei as minhas taxas. Eu paguei o que eu tinha que pagar. Time after time. Aqui é uma outra situação que eu tenho do Present Perfect, quando eu falo de uma ação que aconteceu repetidas vezes no passado. Então, tipo, eu paguei as minhas taxas, eu paguei o que eu tinha que pagar vez por vez, ou seja, muitas vezes. I've done my sentence, but committed no crime. Ou seja, eu cumpri a minha sentença, mas não cometi nenhum crime. Então, assim, você tem uma situação no passado que aconteceu e a gente não sabe quando. And bad mistakes, I've made a few. E erros ruins, claro, né? Eu cometi alguns. Novamente, essa ideia da repetição. Eu cometi alguns mistakes, alguns erros. Então, eu tô falando da repetição.
I've had my share of sand kicked in my face. Eu já tive a minha parte de areia jogada na minha cara, chutada na minha cara. Tipo assim, eu já me ferrei algumas vezes. But I've come through. Mas eu retornei, mas eu consegui continuar. Então, a ideia do consequência de algo que tem do nosso passado no presente. Então, quando a gente está falando de present perfect, ele é perfect porque ele não é só present, senão ele seria simple present, né? Ele vai ter sempre uma ideia de conexão com o meu passado. Claro que, quando eu faço a tradução para o português, eu posso ter uma situação de presente. A gente vai ver isso já já. Mas, normalmente, o present perfect, ele dá essa ideia da conexão do presente com o passado. Como? Vamos lá, linha do tempo. Eu adoro fazer linha do tempo. Pena que agora tá tudo da mesma cor. Mas, vamos lá, linha do tempo. He has watched Harry Potter many times. They have worked since last week. She has lost her glasses and can't see anything now. And I've been to London. Eu vou botar aqui, ó, uma ideiazinha assim, ó. 1, 2, 3, 4. Porque eu quero explicitar essas frases. Então, he has watched Harry Potter many times. Aqui, ó, has watched é o meu verbo no present perfect. Ele assistiu Harry Potter muitas vezes. Eu sei quando ele assistiu? Não. Então, aqui eu não tenho no time. Não tenho referência de tempo. E eu tenho uma situação de passado que aconteceu várias vezes. Então, vamos imaginar aqui na minha linha do tempo que eu esteja falando que ele assistiu Harry Potter muitas vezes. Mas em nenhum momento eu falei quando. Então, provavelmente, do momento que foi lançado Harry Potter até hoje, ele assistiu várias vezes. Então, olha só, eu tô falando do passado, não tô? Em nenhum momento eu tô falando do presente. Ele pode ter acabado de assistir agora, mas é passado. Só que eu não tenho um tempo de referência e eu não tenho... E eu tô falando de uma ação que aconteceu várias vezes no passado, repetidas vezes na realidade. Então, não é um hábito, tá? Não é tipo, eu costumava fazer isso, não é. Ele fez isso várias vezes, é essa a ideia. A segunda situação que a gente tem com relação ao present perfect é uma situação que depois eu vou botar até um asterisco ali, porque ela vai ser a ligação com a gente no present perfect continuous. É uma ação que aconteceu no passado e por algum motivo ainda continua, ou acabou de terminar. Ó, vamos lá. They have worked since last week. Então, aqui, ó, eu tenho last week, foi quando começou a ação. Mas eu não estou falando aqui, eles começaram a trabalhar semana passada, não. Eu estou falando que eles trabalham desde a semana passada, ou eles têm trabalhado. Essa aqui também é uma das poucas situações que eu posso fazer uma tradução quase que literal, usando uma locução verbal. Eles têm trabalhado desde semana passada. Então, semana passada começou. Se eu estou falando que eles têm trabalhado, eu provavelmente estou falando de uma ação que começou no passado e continua até o presente. Ela pode ter já acabado, tá, gente? A gente vai ver isso. Mas eu tenho essa ideia da duração de uma ação. Então, a ação começou no passado e pode ter continuado até o presente. Então, novamente, eu tenho aqui uma situação de ligação entre o present e o past. A ação que começou no passado e continua até o presente. Essa aqui, como eu falei para vocês, é a ação, duas situações. É aquela que eu posso fazer a tradução literal. Eles têm trabalhado desde semana passada. Como é aquela que tem conexão com o meu present perfect continuous, que a gente já vai ver. Que é a situação de uma duração de ação. Quando eu tenho esse last week aqui, não é um tempo quando a ação tenha começado. E sim, é desde quando essa ação tem acontecido. Essa é a ideia. Beleza? Vamos lá. She has lost her glasses and can't see anything now. Eu tenho uma situação de uma ação que aconteceu no passado, ou seja, ela perdeu os óculos. Essa situação de perder os óculos, ela aconteceu. Você não vem perdendo os seus óculos. Pode ter sido. Eu tenho um aluno que ele vem quebrando os óculos. Cada dia ele está quebrando o óculos. Aí, assim, já teve vários direct, mas continua.
ela perdeu os óculos, só que eu agora tenho uma situação no presente. Essa situação no presente, a conexão dela com a situação anterior é uma situação de consequência ou evidência. Então, quando eu estou falando dessa daqui, eu tenho uma consequência e não é essa caneta não. Ó, vamos deixar bonito, né, o quadro. Ainda mais que essa caneta tá com a ponta grossa. Vamos lá. Consequência e ou evidência de uma ação passada e terminada no presente. Então, assim, ela perdeu os óculos. Quando foi? Tenho a mínima ideia. Isso não é importante pra mim. O que é importante pra mim é saber que ela perdeu os óculos. Então, assim, vamos falar que ela perdeu os óculos aqui. Ela perdeu os óculos aqui e agora, no meu presente, ela não vê nada. Então, eu tenho uma ação. Não que essa ação tenha continuado do passado até o presente. Não. É que essa situação aconteceu no passado e ela tem uma consequência no meu presente. Lembra da ideia da música? Tipo, você fez isso. Eu joguei todas as minhas cartas. Consequentemente, eu não tenho carta nenhuma agora. Né? Essa é mais ou menos a ideia. Nós já passamos por isso e agora a gente está sofrendo. E assim vai. É essa ideia do que aconteceu e a consequência no passado. E a última situação, que é uma situação que eu não tenho a mínima ideia de quando aconteceu. Quando eu olho para ela, eu não posso falar nem desde quando ela tem acontecido, eu não posso falar se tem consequências no meu presente, eu não posso falar nada. Eu só posso falar I have been to London, ou seja, eu já fui a Londres. Quando eu uso essa estrutura aqui, ó, I have been to London, e eu não tenho ação repetida, eu não tenho desde quando, eu não tenho consequência no presente. Por exemplo, I have been to London, that's why I know where the Big Ben is. Ou seja, já fui a Londres e por isso eu sei onde fica o Big Ben. Não é isso. É uma situação simplesmente de eu já estive em Londres. O que isso significa? Isso significa que a gente está falando sobre experiências passadas. Não passadas de outra vida, tá, gente? É passadas de agora. É a experiência do seu passado. Ou seja, desde o momento que eu nasci alguns aninhos atrás, até o meu presente, essa ação já aconteceu. Eu posso ter ido a Londres quando eu fiz 1 ano de idade. Eu posso ter nascido em Londres e vim pra cá. Mas a ideia é, eu já fui a Londres. Pois é. Isso já basta, não basta? Basta. Então, recapitulando. Present Perfect. 4 situaçõezinhas. Primeira, uma ação que aconteceu no passado em algum momento que eu não sei, mas aconteceu repetidas vezes. Uma ação que aconteceu no passado e continua até agora. Uma ação que aconteceu no passado, quando eu não sei, e tem consequências no meu presente. Uma ação que aconteceu em algum momento no meu passado. Ponto. Então, todas essas daqui, essa daqui eu não quero saber quando aconteceu, e sim quando começou. Todas essas daqui, elas têm uma coisa em comum, que é o que a gente fala da situação da ação no Present Perfect. Ser muito mais importante assim, muito mais importante do que quando a ação aconteceu. Então, a ação é muito mais importante do que tempo, não o tempo da duração. É o tempo de quando essa ação aconteceu. Tanto que, em nenhuma dessas situações aqui, eu tenho uma situação de momento. Por quê? Porque se eu colocar um momento, eu tenho que colocar o simple past. Eu falei isso pra vocês na aula passada. Olha, imagina que eu boto aqui, I went to London last year. Acabei de colocar um tempo de quando a ação aconteceu. Se eu coloquei um tempo de quando a ação aconteceu, eu não posso usar o present perfect, eu tenho que usar o simple past. Então, presta atenção nisso. Por quê? Porque se vier uma situação na prova de quando essa ação aconteceu, ou o que é mais importante, ou em algum momento na vida dele,
Present Perfect, tá? A gente já vai falar rapidinho da estrutura do Present Perfect, mas antes disso eu quero fazer aquela colocação que eu estava falando sobre o they have worked. Só que, antes de eu falar sobre o they have worked, eu quero falar sobre essa última frase aqui. Essa última frase com sentido ao uso do verbo, que enquanto no Present Perfect eu estou usando o verbo to be, no Past Perfect, no Simple Past, olha a diferença. No Simple Past eu usei o verbo go. I went to London in July. Eu poderia, claro, usar isso aqui, ó. I have gone to London. Mas se eu fizer o uso do verbo go aqui, eu vou ter uma ideia diferente da outra frase. Como assim? Vamos imaginar a situação. O carinha foi para Londres e retornou de Londres. E o carinha foi para Londres. Se ele vai voltar ou não, não é isso que eu tô tendo eu tô falando. O que eu tô falando é que ele foi. Ele pode voltar, mas tipo assim, cadê João? Ah, ele foi para Londres. Então, assim, quando eu uso isso, ó, I have... Não vou falar isso porque eu tô aqui, né? Então fica bem difícil. Vou botar pra falar do João mesmo. João has gone to India. Porque eu tô com preguiça de escrever London de novo. E aqui eu boto que João has been to India. O que acontece é, na primeira situação, quando eu faço a tradução, eu falo João esteve na Índia. Essa aqui eu falo João foi para a Índia. Então, assim, enquanto esse daqui eu pergunto, João está na Índia? Não, ele já esteve. Nessa aqui, se eu fizer a pergunta, onde está João? Na Índia. Então, pode acontecer de uma pergunta assim na prova. De falar, por exemplo, lendo o texto, a gente pode deduzir que João está na Índia fazendo alguma coisa, que eu não sei qual é. E aí, vai ter que ser essa frasezinha aqui. Beleza? Prestou atenção nesse detalhe? Vamos voltar, então, com relação ao they have worked since last week. Quando a gente está usando essa situação do they have worked since last week, eu falei para vocês que é uma ação que começou no passado. Esse aqui é o início dessa situação. Last week. E essa ação continua até o presente. Mas se eu tiver uma frase assim, they have been working since last week. Vamos lá. Eu falei com vocês na aula passada sobre os tempos contínuos. Aqui eu tenho um exemplo de tempo contínuo. Olha, they have been working. Ó, o verbo to be, que faz parte do meu tempo contínuo. O ing, que faz parte do meu tempo contínuo. Eu falei para vocês que quando a gente fala sobre tempo contínuo, a gente está tendo a ênfase no quê? Na continuidade da ação. Então, enquanto na primeira eu estou falando they have worked since last week, em nenhum momento eu estou enfatizando a ideia nem da continuidade da ação, nem da duração até agora, por exemplo. Mas aqui eu estou. Toda vez que eu usar o contínuo, gente, eu quero enfatizar a continuidade de uma ação. Então, quando eu falo they have been working since last week, eu quero falar realmente que eles têm estado trabalhando desde a semana passada. Cara, eles estão mortos. Eu quero enfatizar na continuidade dessa ação. Que desde a semana passada, ou seja, por uma semana, eles têm estado trabalhando continuamente. Aqui não, ó. Desde semana passada eles têm trabalhado. Esse trabalhar pode até ser duro, entendeu? Pode até ser uma situação de continuidade, mas eu não quero enfatizar isso. Aqui eu só estou enfatizando que eles têm trabalhado. Então, preste atenção. Porque a gente pode ter uma situação, qual das duas é mais provável de estar acontecendo ainda? Essa, porque eu quero enfatizar a continuidade. Porque senão eu falaria que se ela tivesse já terminado, eu usaria o simple past ou past continuous. Tá? Então, assim,
toda vez que a gente tiver um tempo continuous, eu quero enfatizar na continuidade da ação. Nunca continuidade da ação. Não somente na ação. Aqui, a minha ênfase está somente na ação. Lembra, a ação é maior, a ênfase é maior na ação do que no tempo. Então, aqui a gente tem a ação sendo importante, mas a continuidade da mesma é mais importante ainda. Então, assim, o present perfect, ele é basicamente isso. O que a gente tem que levar em consideração, além da formação, que a gente já vai falar sobre ela? A gente tem que levar em consideração certas palavrinhas que vêm com ele. Como assim? Assim como no presente, a gente tem, por exemplo, every day, né? Usually, que são tempos, são palavras que expressam frequência. Assim como no passado, last week, last night, tem palavras que expressam o tempo verbal, o tempo do passado. Eu tenho palavras que chamam o present perfect. E aí, quais são elas? Eu tenho essas daqui, por exemplo, lately, recently. Em nenhum momento, quando eu uso lately ou recently, eu faço uma ideia de tempo certa. Aqui o tempo está sempre em aberto. O que é lately? O que é ultimamente? Para você, ultimamente, pode ser os 2 últimos dias. Para mim, ultimamente, pode ser mais, porque a idade chega, né? Aí a impressão da gente, a percepção de tempo muda. Para uma criança de 5 anos, ultimamente foram os 10 últimos minutos. Assim como recentemente. Então, quando eu tenho I haven't seen Joanna lately, eu não tenho visto a Joana ultimamente. O que é ultimamente? Para mim, o que é ultimamente para você? Então, é uma ideia de tempo em aberto. Então, não é tempo. Tempo não é. He has been busy recently. Ele tem estado ocupado recentemente. O que é recentemente? Os 10 últimos anos. Eu não tenho visto nem a cara dele. Ou as 2 últimas semanas. O recently, novamente, é um tempo em aberto. Outras 2 palavrinhas que são super importantes quando a gente está falando de present perfect, que sempre aparecem, principalmente essas daqui, quando a gente está falando de present perfect continuous. Por quê? Porque eu estou focando na duração de uma ação. A duração eu dando realmente a duração, ou a duração eu falando quando ela iniciou. Quando foi iniciada a atividade. Como assim? They have been arguing since this morning. Eles têm estado discutindo desde hoje de manhã. E they have been arguing for hours. Eles têm estado discutindo por horas. Então, o que acontece? Quando a gente usa o since, a gente está falando sobre o momento que a ação começou. Desde essa manhã, desde 1900 lá vai fumaça, desde... assim vai. Já quando a gente usa o for, a gente está focando o quê? Na duração da ação. Por 2 anos, por 10 anos, por milênios. E assim vai. Uma coisa importante da gente falar, principalmente com o since, é que o since ele pode ser ligado a uma expressão temporal. Ele pode ser ligado a uma oração adverbial temporal. Por exemplo, since I was a child. Eu sei que tem um tempão, mas eles têm estado discutindo desde que eu era criança. Então, assim, passou a vida inteira fazendo isso, tá? Então, assim, pode ser uma expressão temporal mesmo, this morning, tá? Pode ser um número, por exemplo, 1952, e pode... Não foi quando eu nasci, não, gente, tá? Só queria deixar isso claro. E pode ser uma oração adverbial temporal, beleza? Continuando, outras expressõezinhas que a gente tem que chamam essa ideia do present perfect é primeiro adjust. O que é o just? Você acabou de fazer. Então, eu tenho uma ideia de tempo em aberto normalmente, porque o que eu acabei de fazer? Por exemplo, eu acabei de cortar o cabelo, tem 2 semanas que eu acabei de cortar o cabelo. Eu tenho essa ideia e eu tenho a ideia também do que consequência no presente. Lembra? Ele acabou de ser assaltado. Olha que merda, leca. Né? Acabou de ser assaltada e tá sem dinheiro, a consequência no presente. Então, essa ideia do just aqui é a ideia de algo que acabou de acontecer.
E aí, se acabou de acontecer, eu tenho toda essa ideia. O que o acabou de acontecer e a consequência no presente. He has just seen him. Ele acabou de ver o garoto, ele acabou de ver o menino, acabou de vê-lo. E assim vai. Outra que eu tô falando de present perfect é esse carinha aqui, ó. Esse aqui a gente usa muito quando a gente quer falar sobre experiências passadas. Novamente, experiências passadas. Novamente, não é da vida passada, tá? Have you ever been to India? Ou seja, você já, em algum momento da sua vida, foi pra Índia. Então, esse ever aí, por exemplo, I wanna know, have you ever seen the rain? Ou seja, você já viu, a chuva não, mas aí continua a música, coming down on a sunny day. Ou seja, você já viu a chuva descendo num dia de sol? Ah, é lindo, né? Faz até um arco-íris, e a Peppa vai atrás dele. Tudo bem, muita Peppa, verdade. Então, assim, primeira situação de palavrinhas que chamam o present perfect. Lately, recently, since and for, principalmente e mais focadamente quando a gente está falando de present perfect continuous, just, porque é uma coisa que acabou de acontecer, e ever, das experiências passadas, que cai naquela quarta situação do present perfect, né, que é alguma coisa que aconteceu na sua vida. E aí a gente tem mais um grupinho de palavras, e esse grupinho aqui é show de bolas. Por quê? Porque eles têm ideias que se cruzam no português, mas não se cruzam em inglês nunca. Olha só. Primeiramente, esses que estão aqui em azulzinho são o padrão. Ou seja, normalmente o already é usado nas frases afirmativas. O yet é usado nas negativas e nas interrogativas. Ponto. Esse é o pradão, é ótimo, né? Esse é o padrão da língua. Claro que existem exceções para a gente poder passar alguma ideia específica, a gente já vai ver essa ideia. Primeiro vamos falar desse daqui. She has already done the dishes. Significa que ela já fez, já lavou a louça. Lembra do já, do ever? É diferente. O have you ever, eu tô falando alguma vez na sua vida. Esse daqui não. É uma ação que eu tava esperando que ela acontecesse, só que ela aconteceu antes. Ou seja, ela já lavou a louça. Que menina aplicada, não é verdade? Então, aconteceu antes do previsto. Então, eu tenho essa ideia, primeiramente, do já vai. Agora, she hasn't done the dishes yet. Ela ainda não lavou a louça. Então, assim, ela, o não tá aqui, então a única que sobra é o yet, que é o ainda. Ou seja, novamente, era uma situação que eu já estava esperando, mas que ela ainda não aconteceu. Aqui ela já aconteceu, antes do esperado. Então, vamos imaginar. O esperado tá aqui, ela aconteceu aqui. Ela ainda não aconteceu. Esse carinha. Quando eu uso yet na interrogativa, é que eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Has she done the dishes yet? Ela já lavou a louça? Eu quero saber. Ela já lavou a louça? Porque assim, tá chegando a hora de fazer o almoço e a louça da janta de ontem ainda tá na pia. Quero saber se ela já lavou a louça. Então, olha só. Aqui a gente tem já. Tinha o já do ever. E agora tem um outro já aqui com yet. Por isso que eu falei logo no comecinho da aula que a gente tem que tomar cuidado para não fazer a tradução. Porque vai embolar. Então, has she done the dishes yet? Ela já fez o que eu pedi? Ela já lavou a louça? Então, esse daqui são os padrões com relação ao already e ao yet. Quando a gente está falando do não padrão, é porque eu quero passar uma ideia específica, uma ideia mais certeira. Como eu falo em vocês, em inglês, a ironia, ela basicamente não vem pela entonação, ela vem pela própria gramática. Então, has she already done the dishes? Tipo assim, vamos imaginar uma outra situação. A pessoa combinou de almoçar comigo, né? Aí, assim, eu trouxe minha quentinha, ela trouxe a quentinha dela, mas a gente estava indo lá pro refeitório juntos. Aí eu chego, quando eu olho, a pessoa já comeu. Tipo, você já comeu?
Ela já lavou a louça. Mas caraca, ela não esperou nem eu terminar de almoçar. O que eu tô fazendo? Tô reclamando. Eu estou dando uma de reclamona. Então, quando a gente está falando dessa estrutura aqui, e dessa daqui também que a gente já vai ver, é uma estrutura de reclamação. É uma estrutura de você fez alguma coisa que não devia ou você ainda não fez alguma coisa que devia. Essa é a ideia. Então, tá tendo uma conotação negativa. Tá? Então, aqui é a ideia do que já fez, ela já lavou a louça. Novamente, eu tenho já. Mas lembra que é uma ideia de reclamação. Tá? Quando eu falo isso aqui, por exemplo, olha só. Tem que lavar a louça, cara. Como é que eu não vou limpar isso aí? Você ainda não lavou a louça? Pô, isso aí, mãe. Isso aqui é de mãe. Mãe que é ótima, né? Mãe, caraca, você ainda não arrumou o seu quarto. Você ainda não fez o trabalho de casa. Você ainda não levou o cachorro para passear. Você ainda não deu banho na sua irmã. Você ainda... Qualquer um que você possa imaginar. Então ela ainda não lavou a louça. Então, novamente, eu tenho a ideia de reclamação. Só que aqui o yet deixa de ser o já, que é na situação da interrogativa, mas ele volta a ser o ainda, porque ele está na negativa. Então, aqui a gente tem uma ideia novamente de reclamação. A pessoa está pissed, ou seja, pau da vida, né? Então, olha só, essas daqui, junto com as outras do outro slide, são as palavrinhas que mais chamam o present perfect. Beleza? Já vamos fechar o present perfect, mas antes vamos fazer um pipizinho. Vamos beber uma água, respirar, para poder entrar direito à formação do present perfect com a gente? Vamos lá.